Mais um Mulheres na Arte, hoje a história de Propertia de Rossi. A gente vai ter que voltar no tempo um pouco. A artista foi nascida no ano de 1490 na cidade de Bolonha. E a gente jamais poderia ter deixado ela de lado, porque ela foi a primeira escultora da arte ocidental que a gente tem notícia. Como a artista era da Bolonha, ela teve acesso à educação clássica da Renascença, que envolvia música, poesia, literatura clássica, desenho e pintura. Ela se interessava pela arte, mas ela não queria ser pintora. Ela gostava muito da escultura. E não era normal ter mulheres escultoras. Aliás, não era nada normal ter mulheres escultoras. Era restrito a homens, especialmente porque era considerado um trabalho braçal. Então não teria como uma mulher fazer. Talvez por esse fator, a artista tenha começado a esculpir caroços de ameixa e ossos de cereja. Esse, apesar de ser um pouco exótico, era muito procurado na época pela nobreza. Logo, ela passa a esculpir em madeira. Seu trabalho mais conhecido na madeira era a crucificação. A artista também teve o privilégio de frequentar a universidade. Lá ela teve aulas com o mestre Marco Antônio Raimondi. Esse era conhecido como grandes gravuristas da Renascença e ele ficou conhecido por reproduzir obras de Rafael. Aí já perto dos 30 anos, Propertia produzia em grande escala. Ela trabalhava com bustos em mármore, mas ela queria mais. Registros mostram que ela foi paga para criar 3 sílabas, um par de anjo e a cena de José sendo tentado pela esposa de Portifa. Essa cena era muito comum na época da Contra-Reforma, porque eles gostavam muito de associar a imoralidade ao feminino. Falando formalmente sobre o trabalho de Propertia, é possível a gente reparar nessa obra que a artista estava muito antenada nos conceitos da Renascença, com a forma de definir a musculatura e as vestes dos personagens, a forma como ela adiciona movimento à cena. Giorgio Vasari, quem lembra do Giorgio Vasari? O primeiro escreveu uma obra sobre artistas e sobre a história da arte. Ele vai escrever sobre Propertia de Rossi e ele vai dizer que nessa ocasião ela recebeu muito pouco por esse trabalho e muito se deve a culpa ao artista Domenico Aspertini, e ele vai aparecer de novo no final dessa história. A artista vai ganhando mais concursos para conseguir trabalhar em igrejas na Bolonha. E aí eram feitos concursos com escultores na época, e daí eles iam lá e concorriam para ver quem ia ganhar o direito de fazer o trabalho. E a Propertia de Rossi, ela concorria apenas com homens. Quando ela ganhava o direito de fazer essas obras, ela incomodava muita gente. Então, vão ter fatos na vida dela que vão ser muito contestáveis pela artista ter tido tantas conquistas enquanto mulher. Isso incomodava o ego masculino. Depois de 1524, a produção de Propertia caiu muito e ela deu, digamos, uma sumida. Vasari vai falar novamente sobre a vida e a carreira de Propertia. E ele vai soltar um bafão aí no livro dele. Ele vai falar que a Propertia fez o último José renegando a esposa de Portifa, muito baseado no fato de ela ter um amor renegado. E ele acaba dizendo que ela até mesmo se autorretrata na posição de esposa de Portifa. O amor não correspondido dela seria Anton Galeazzo Malfazia, que era um jovem nobre da época. Usando isso como exemplo, Vasari vai dizer que realmente as mulheres não poderiam ser escultoras, porque elas botam a melancolia à frente de tudo. Então seria impossível uma mulher ter um controle emocional para ser escultora. Para concluir seu texto, Vasari chega a afirmar que uma mulher não pode ser escultora por causa de sua natureza feminina. E de Rossi realmente tem que aparecer 2 vezes ao tribunal. Em 1520, ela foi acusada de ter vandalizado um jardim particular. E em 1525, mais uma vez, uma treta com esse artista chamado Domenico Aspertini. Ele acusava que ela invadiu o ateliê dele, jogou tinta vermelha em tudo e ainda arranhou a cara dele. Ainda há registros de 1529 de uma dívida enorme que ela tinha com um hospital que tratava especialmente vítimas da praga, e isso poderia ser um motivo pelo qual a artista não produziu mais. E aí a história vai dizer que a artista, atormentada por seus sentimentos renegados pelo rapaz lá, adoeceu e morreu sem um tostão. Ela acaba falecendo antes dos 40 anos, sem dinheiro, família ou amigos por perto. O Papa Clemente VII foi a Bolonha para coroar Carlos V. Ele ficou muito interessado em conhecer a artista, e logo ele soube que a artista tinha falecido,
tinha acabado de falecer. E ele chega a escrever sobre a tristeza que ele ficou, porque ele queria muito conhecê-la. E isso prova que a artista tinha uma fama fora dos muros de Bolonha. É muito fácil a gente dizer que a artista mulher, ela tinha essa paixão, ela morreu dessa paixão que ela tinha. E nossa, que tristeza, meu Deus, a melancolia feminina mata a mulher. Sendo que o Vasari, que já era famoso na época, tinha escrito aquele bando de coisa dela dizendo que uma mulher não podia ser escultora, que uma mulher que blá, 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 o que deve ter dificultado muito ela conseguir novos trabalhos. Ela tinha esse bando de artista que era muito... Esse bando de artista, de escultor, homem, que era muito contra o fato dela esculpir. Essa própria acusação do Amênico é uma coisa... é uma coisa meio esquisita. Como é que ela entrou, jogou tinta em tudo, arranhou a cara dele, sabe? Tipo, oi? Então é possível que tenha ocorrido um boicote ao trabalho de Propertia. Então, eu pessoalmente, lendo sobre a história de Propertia, eu acho que faltam muitas peças nesse quebra-cabeça. E é uma resolução muito fácil para a morte de uma mulher dizer, ela morreu de triste, sendo que ela foi vítima de uma praga que abateu a cidade e ela ficou sem trabalho. Então é fácil de uma pessoa morrer triste e quebrada, não é mesmo? Mais uma vez ajuda no apagamento das mulheres na história da arte, na arte em si. E isso me deixa pé da vida. O vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu coraçãozinho. Escreve aqui embaixo se você tem mais alguma informação ou se eu falei alguma batatada sobre artista. E é isso, gente. Um beijo e até sábado.